Deus foi assim comigo, maravilhoso. Deus sempre me protege. Vi duas pessoas maravilhosas na minha vida. Foi a Derbal e o Gastão. E foi muito tranquilo eu chegar à fonte mesmo da pesquisa, porque no momento que realmente eu me apaixonei, que queria falar sobre Sila, eu fiz essas duas pessoas no meu caminho. Eu não vou dizer que eu senti dificuldade, não, pelo contrário. O Aderbal me colocou em contato com a filha da Sila, onde eu tive contato com ela através de telefone. Tinha comentado que a gente ia trazer ela, mas ela infartou antes do lançamento do livro. E tive o prazer de, no dia do meu lançamento do livro, eu ter aqui a presença da Aderbal, Gastão, que está aqui conosco também, e foi um presente de Deus. Então, Aderbal, tive, graças a Deus, estou com um livro aí no forno, sobre uma história da minha vida, mas está no forninho aqui, está tudo encaminhadozinho. A nossa amiga Sulamita aqui está numa situação meio complicada, ela está numa sinuca de bico. Está escrevendo um livro sobre nada mais, nada menos que o Manuel Neto. Então, nossa, que bom! Qual é as maiores dificuldades que você está encontrando para fazer essa obra? Mas antes, Aderbal, eu queria só, fazer assim um agradecimento, porque antes de estarmos aqui, outras mulheres nos precederam. E dizer que há pelo menos aí, no mínimo, 60 livros do cangaço que foram escritos por mulheres. E também lembrar que é na década de 60 que a mulher aparece, que ela começa a escrever, a exemplo de Maria Cristina da Mata Machado, em 69, que ela conseguiu reunir os ex-cangaceiros e teve toda aquela obra. Também eu aponto a Aglaé, ou é Aglaé, em 70, que inclusive foi ela a primeira a ouvir essa turminha. É interessante também isso, E também viu a nossa querida Liutgar. Luíte, pronto, é mais fácil. Rapaz, esse sotaque de cearense acaba com o meu, que é paraibano, Então eu nem vou falar. Era só para a gente contextualizar um pouco, que até 60, a historiografia do cangaço tinha predominância dos homens, e aí a partir de 60 as mulheres entram trazendo isso. Antes, dessas escritoras mais recentes, a exemplo da nossa querida Elane, Marx, que lançou um livro sobre Sila, antes tiveram essas mulheres, que escreveram sobre o cangaço, inclusive são até parentes, de nazarenos também, exemplo de Marilude, Exatamente, é o que eu ia dizer agora. Então, a gente tem Lutigar em Alagoas, é também uma nordestina, como você falou, também Maria Isaura Pereira de Queiroz, a gente não pode esquecer também, grande escritora. Eu ia falar nela. Várias. Pois são muitas. São muitas que trabalharam o tema. É verdade. E só para pontuar, que em 78 é quando Mari Lourdes lança o livro, a biografia do pai dela, O Canto do Acauã, que é uma obra magnífica. É uma obra esplêndida. Acho que a gente tem que... eu quero fazer aqui, minha referência e meus respeitos às outras, as que nos antecederam. Claro. E também Vera Rocha de Figueiredo, São muitas. Vera Rocha de Figueiredo, que ela também escreveu um livro chamado Cangaço, em certo modo. Eu encontrei, encontrei esse livro no Sesc aqui de Juazeiro. Ela também tem uma entrevista com Sila, tem uma entrevista com Expedita. A própria Vera Ferreira, Germana também, lançaram esse livro Maria do Capitão, não é isso? E o Bonita Maria do Capitão. Bonita Maria do Capitão. Antes de falar, Manuel, deixa eu só contar um pouco o que aconteceu comigo, aqui em Campinas, quando eu fui fazer o túmulo de Antônio Silvino. Eu cheguei no cemitério e perguntei ao diretor o que era necessário para fazer um túmulo, fazer uma reforma no túmulo. Ele disse, olha, a senhora vai trazer a documentação, e me deu uma lista de coisas.
Aí eu olhei para a cara dele e disse, olha... Né, não, mas deixa só. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu quero fazer de um túmulo abandonado. Aí ele disse, como assim? Ele parou, né? Aí eu disse, é o túmulo de Antônio Silvino, que tem uma placa que está, né, já estava assim, realmente muito deteriorada. Aí ele riu, aí ele disse, e por que a senhora quer fazer isso? A pergunta que eu mais ouvi foi o porquê. Aí eu ri e disse, a história tem que ser preservada. Aí ele sorriu. E mostrou disse, a importância, né? Aí eu conversei com ele, e no final da história ele disse, o meu avô era coiteiro de Antônio Silvino. Olha a senhora aí, tá pode vendo? fazer o que quiser, que está liberado. Eu digo, estou em casa. Então, é uma coisa interessante, né? Agora, em relação ao Manuel Neto, dificuldades. Eu imagino que naquela época, as mulheres eram discriminadas. E hoje, ainda, porque aconteceu comigo, né? E quando eu comecei a estudar o Manuel Neto. E acabou virando um impulso a mais, né? Um combustível a mais, para que eu não desistisse de estudar. A questão também não existe mais fontes primárias, né? Nós temos hoje quem? Os descendentes, os livros, os relatos, né? Como as meninas falaram aí, né? Os cartórios. Né? No caso do Manuel Neto, tem que ser a parte da polícia, né? Que a gente, graças a Deus, está conversando e vai conseguir. Mas eu conto ainda também a questão de sair da zona de conforto. Porque é muito bom a gente ficar numa sala, sentadinha, sair, né? Num ar-condicionado, sem sentir o calor do sertão, né? Porque eu não conhecia a região do Pajeú, e a primeira coisa que eu me deparei, que eu senti muita dificuldade, foi o calor, que eu não sou acostumada, o clima acabou comigo, como se diz, e criar também um vínculo de confiança com as pessoas de lá, né? Fui muito bem recepcionada por todos lá de Nazaré, né? E a gente vai um pouquinho conquistando a confiança e poder, né, assim, eles permitirem, né, que a gente pudesse pesquisar Manuel Neto. Assim, eu também sei que existe um livro chamado Capitães do Fim do Mundo, né? Que não sei se é de um escritor chamado André Carneiro. Eu acho que ele Carneiro, muito bom, muito bom. Como é o nome dele? Coronel André Carneiro. Eu acho que ele fala sobre Manuel Neto nesse livro. Fala, né? E a gente sabe que são poucos os livros, né, que falam dos volantes. Aí surge essa necessidade, porque esse ano está fazendo 120 anos do nascimento do Coronel Manuel Neto. E então é um estímulo a mais para a gente conseguir, mas é muito complicado, é muito difícil. São verdade. E as barreiras. Eu queria agora entrar no assunto da internet. E hoje em dia a internet é um meio muito fácil e ao mesmo tempo perigoso da gente pesquisar. Uma coisa que me afastou de muitos grupos foi o quê? A raiva, o ódio que uma pessoa sente de outra, sem nem conhecer, simplesmente porque a pessoa defende determinada ideia ou não. Isso é uma coisa terrível. Eu me afastei de tudo porque eu não aguento ver duas pessoas se agredindo porque um diz que Maria é bonita, outro diz que ela é feia. Aí as pessoas se matam via telefone. Aí o que eu vejo é o seguinte: se recrimina tanto a violência daquele tempo, porque a briga entre Lampiões e Saturnino começou por uma besteira, por conta de um roubo de um bode. Se hoje em dia as pessoas só faltam se matar porque tem um pensamento diferente do outro, como é que essas mesmas pessoas recriminam a violência daquela época? Isso eu não consigo aceitar nem entender. Então eu queria que todas vocês falassem sobre isso. Eu faço parte de 4 grupos no WhatsApp e eu dei muita sorte, porque eu peguei grupos que são realmente sérios. Então, tem muitos estudiosos participando, escritores. O primeiro grupo que eu entrei foi o Estudo Cangaço, da nossa amiga Wilma, Cangaço Sertão e Nordeste, do amigo Cunhal, Evaristo, Cangaçofilia, do amigo Rubens Antônio, que é um escritor, né? Eu gosto muito do livro dele.
e livros do Cangaço, do amigo Adriano. Então, eu faço parte desses grupos, sigo alguns grupos no Facebook, realmente, não tem muitos dias, eu estava fazendo um comentário com uma amiga, a forma como as pessoas estão lidando com isso, realmente, algumas exageram, né? Exageram e muito. Fazendo ofensas pessoais de uma coisa que, como você colocou, aconteceu há tanto tempo. O que a gente quer saber é a história pela história, né? E contra fatos não há argumentos. Então, é muito ruim uma pessoa verificar essa falta de empatia também, né, com o próximo. Então, eu não posso ficar destratando uma outra pessoa sem nem conhecer, só porque a forma dela pensar é diferente da minha. Eu posso entrar num diálogo, um debate é saudável, mas sempre de uma forma respeitosa. Às vezes, infelizmente, isso não acontece, e aí realmente a pessoa fica desanimada. Fazer pesquisas só na internet é muito complicado e aparecem muitas coisas que realmente fogem da verdade. Então, é por isso que é bom estar, assim, ter feito várias leituras também, de livros de autores sérios, que realmente foram a campo, pesquisaram. Eu cito vários, né, que eu posso colocar para vocês. Recentemente eu recebi o livro do Rubens Antônio, O Cangaço na Bahia, Canção Agalopada e Cavalos do Cão, o livro Raposa das Caatingas, do nosso amigo José Bezerra, o livro do Oleone Coelho Fontes. Então, tem muitos livros, né, que a gente pode estar consultando. A gente conhece também o Bismarck, tem o Renato. São vários autores sérios que você pode pegar, fazer um parâmetro de comparação. Agora, é muito arriscado você pegar e colocar lá no Google uma palavra para poder tentar descobrir o que está sendo falado, porque tem coisas que realmente fogem à verdade. Também é complicado você entrar no YouTube quando não se trata de um canal sério e você vai ver coisas assim absurdas, completamente absurdas mesmo, coisas que destoam totalmente da realidade. Muita gente chega, inclusive, a pegar filmes que têm a licença poética e achar que aquilo está correto, é aquilo que é a verdade. E aí, quando você tenta explicar que não, que aquilo é um romance, que é para atrair, né, o público, para que vá ao cinema, para que assista uma série, etc., as pessoas não entendem. Por exemplo, eu comecei a me apaixonar por esse tema através de uma minissérie global, Lampião e Maria Bonita. Eu vi que aquilo estava com uma licença poética muito além da realidade. Imagine que Lampião ia ver a Maria, então eu vi que ele jamais iria permitir que ela ficasse dando bola para um gringo. E será que o gringo ia agir daquela forma? Então eu resolvi me educar. Então eu comecei a comprar livros, emprestar livros, estudar. Eu acho que é esse que é o caminho, o estudo. Um estudo, boa biblioteca, realmente é importante, porque a temática do cangaço é uma temática muito séria. Não é uma temática que só fala, que a gente vê só violência, o que realmente aconteceu, muita violência, mas é um tema riquíssimo, é um tema muito rico. Ele é um tema que fala de moda, é um tema que fala de culinária, de medicina. Realmente é um tema muito importante para ser estudado, e nas escolas públicas, como eu também sou professora de escola pública, a gente vê, até nas universidades, que se trabalha quase nada sobre esse tema. Então, é um tema que merece realmente ser ricamente estudado, e é preciso realmente que tenha uma rica biblioteca, livros específicos para quem quer desejar estudar, ser pesquisador, ir a campo, fazer pesquisa de campo, que é muito importante. Quem tiver essa oportunidade de visitar, de ir a campo, ir até o local dos fatos, é importante. A gente vê no livro uma coisa, mas quando a gente está no solo sagrado histórico, o sentimento é outro, né? É outra situação, é outro comportamento. E isso é muito válido na vida de um pesquisador. Então, realmente, tem canais que merecem destaque, que merecem todo o nosso respeito, porque tem pesquisadores que eles querem divulgar e divulgam o conteúdo com muita seriedade, e tem aqueles que só pensam em denegrir
a temática, a própria temática, e isso a gente não pode admitir. Não, o que a gente estava comentando, né, que a Ana Lúcia fez aí uma observação, é que sim, realmente tem que se ter cuidado com aquilo que se assiste, com aquilo que se lê, com ouvir, né, com aquilo que se escreve, né, tendo sempre um comprometimento com o leitor, com o observador, com o pesquisador. Então, eu acho que é um cuidado geral. Infelizmente, nem todos têm, e nem todos aceitam também a verdade. Isso que é o complicado em tudo isso. Você tem que ler o tema, tem que participar dele com imparcialidade, porque é um tema complexo, difícil. Lógico, em todo esse universo cangaço, quem mais sofreu foram as pessoas, né, de uma maneira geral, pobre e sertanejo, porque cada um teve ali a sua parte de culpa, né, não sei se a palavra que cabe seria essa mesmo, a palavra culpa em si, mas tiveram a sua participação, ora positiva, negativa, é muito difícil mesmo de se aceitar tudo isso, mas tem que aprender a ver todos os ângulos, não é? Para poder expressar uma opinião. A gente vê realmente, mesmo nos grupos, esse entusiasmo, né? Eu não sei se ele acaba sendo saudável ou não, mas às vezes traz consequências bem tristes, porque afastam amigos, né? Como você colocou aí, Aderbal. De repente a pessoa não está afim de brigar com ninguém, porque uma coisa boa que eu vi e que eu estou testemunhando nesse momento são as amizades que a gente forma, né? Porque a gente se une por um único tema, por algo que a gente gosta, e de repente você descobre um monte de coisa legal que também atrai uma pessoa e outra. Você falou, por exemplo, dessa parte, né? A Ana falou da parte de vestuário, de medicina, de um monte de coisa. Então, a gente vai descobrindo, né? Ó, os livros que também vão aparecendo, né? Falando de medicina, do nosso amigo Leandro, nosso amigo, né, saudoso Antônio Amauri. Então a gente vai tendo esse contato, vai fazendo amizades, vão surgindo coisas diferentes. Por exemplo, agora eu estou participando de uma audionovela sobre o episódio de Queimadas, e essa audionovela é baseada no livro do Rubens Antônio, Canção Agalopada. Então, para mim está sendo uma novidade, porque de repente eu que nunca imaginei, estou fazendo a narrativa, estou participando desse programa maravilhoso. Muito obrigado, vocês são maravilhosas. Eu estou realmente emocionada, hein? Recebendo livros, presentes de amigos queridos, né? O Leone sempre me presenteando, mandando presentinho para mim, meus jaguns prediletos. Então, eu acho assim, né, que a gente tem realmente que se integrar. As pessoas até brincam comigo: Valquíria, você está sempre convidando o pessoal para participar do grupo Estudo do Cangaço e tal. Vai dar confusão. Eu falei: não, eu quero que dê união. Sulamita, me diga uma coisa. Como é que você, eu não sei se você que está em contato muito lá com Nazaré, como é que você enxerga as mulheres nazarenas na época do cangaço? Eita, que maravilhosa, difícil. Mas para as quatro, para vocês todas. Estou com uma coisa fácil. Porque a gente está falando muito da mulher cangaceira. Vamos falar agora das nazarenas, que foram quem mais, digamos, participaram, e da mulher de modo geral. Como é que vocês enxergam a mulher normal, a sertaneja naquela época, principalmente Nazaré? A gente sabe do episódio lá em Nazaré, de quando Lampião tentou invadir, né, a participação de Guiomar e Melânia, né, ou como as pessoas chamam lá, Melania. São mulheres fortes também, né, a maneira naquela época, né, como é que elas se portavam. Mulheres fortes, grandes mulheres. Trabalhadas para quê? Para cozinhar, para lavar, para passar, para arrumar casa. Elas eram trabalhadas para isso. Eram trabalhadas na enxada. Eu vejo dessa forma, mas eram mulheres fortes. Eu falo assim, que eu tenho aqui até escrito no meu livro, que eu até faço uma abordagem daquela
daquela frase de Euclides da Cunha, que ele dizia que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E eu também digo que a sertaneja é, antes de tudo, também uma forte também. A mulher sertaneja também é. Porque tanto faz pelo lado da cangaceira, quanto pelo lado da mulher que enfrentou o cangaço, como as nazarenas, como da mulher sertaneja, que também acorda todos os dias, vai para a luta, vai para o trabalho e tudo, né? Que cria seus filhos. Então, assim... E ela, colega, elas casavam, né? Que o marido tivesse um pedacinho de terra, uma vaquinha, estava tudo bom, aquela casinha. Isso é a mulher sertaneja. A mulher sertaneja realmente, como até hoje, são mulheres fortes, mulheres guerreiras. E a época, no início dos primeiros anos 20, 30, teve épocas que elas eram submissas aos maridos, né? E era de sociedades pastoris, era de mulheres de pequenos proprietários rurais. E aí trabalharam em roça, como aqui foi dito aqui, trabalhavam muito em roça, sol a sol, para poder alimentar os filhos. E realmente, como submissa aos maridos, elas eram educadas para procriar, né, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E numa época que tinha o cangaço, o movimento social do cangaço, elas tinham muito medo também. Mas pelo que a gente estuda, pelo que se observava em leituras, tinham mais medo da volante do que do cangaceiro, né? Que a cangaceiro só queria passar, queria paz. E as volantes, pelo que a gente lê também, claro, ambas eram violentas, mas elas temiam as volantes porque eles queriam saber de cangaceiro, notícia de cangaceiro. E até, de certa forma, violentavam muitas das mulheres na época. Então, o medo pairava no ar, era volante de um lado, cangaceiro de outro, era que nem a questão de profissões, né? Ou você seria cangaceiro, entre aspas, né? A profissão cangaceiro, entre aspas, ou você seria volante, a época era assim. Então, as mulheres na época, elas eram realmente muito guerreiras, porque para cuidar do marido e dos filhos, ainda tinha que trabalhar em roça. Então, eram sertanejas que realmente, como diz a nossa colega Tereza, né? E baseada na frase de Euclides, realmente a mulher, não só o homem, era antes de tudo realmente fortes, eram mulheres fortes. Vou homenagear aqui pelo menos 3 mulheres que eu acho incríveis, 3 brasileiras, né? Elvira Commel, Natércia da Cunha e Berta Lutz. Então, eu acho que foram mulheres excepcionais, maravilhosas, empoderadas, né? Isso é uma coisa interessante. Elas representam realmente nós, brasileiras, porque nós, brasileiras, somos fortes, né? Eu sou paulista, então eu também tenho que me incluir aí. Não é só a mulher sertaneja que é forte, a mulher paulista também é guerreira, a mineira, a carioca, é a mulher brasileira, a sergipana, maravilhosa. Eu adoro Sergipe. Você sabia que, acho que era no século XVIII, era no século XIX, que tinha um ditado que dizia assim: quem casa com a paulista nunca mais levanta a crista. Que bom! Era no livro Titílio Demonão, parece que era. Ou era no livro da Marquesa de Santos. Paulo Resulti. Paulo Resulti. Paulo Resulti, adoro. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu fui dar uma palestra de procriar. Aí a câmara era cheia de gente. Aí quando eu vi aquela câmara cheia, eu falei, bota aquela música de Maria Bonita. Mulher nova, bonita, carinhosa. Aí ele começou a botar, né? E aí todo mundo animado a dizer, mas é só mulher nova, carinhosa, que faz o homem crescer todo. Menina, aí começou a bater palma, aí tá vendo? Aí foi rápido sobre o livro e dei tchau. Mas entende, todas nós somos. Eu queria sugerir a vocês que depois vocês se comunicassem entre si e fazer um evento voltado para as mulheres. Isso nunca foi feito. De fazer um evento voltado para as mulheres na historiografia e na vida do cangaço. Isso nunca aconteceu. E a gente vai fazer, vamos. Tô dentro. Oba, é uma ideia maravilhosa. É aquela história. A gente já discutiu muito ao longo do tempo os cangaceiros.
Agora eu vi que de um tempo para cá a gente entrou nas volantes. A gente tem que mostrar esse lado e depois tem que mostrar o lado só das mulheres. Tem que ter um evento próprio só para isso. Porque é um universo paralelo, é um universo que pouca gente conhece, é desconhecido de muita gente e tem muita coisa para ser mostrado, viu, pessoal? Tem muita coisa. Momento também referente às vítimas, né? Porque assim, Sim. a mulher fica excluída, mas a gente também tem que lembrar das vítimas, né? Agora as meninas, né? Então, com a Elaine aí, vai estar à frente de tudo e a gente vai para Aracaju, hein, Elaine? E depois a gente faz, na sequência, a parte referente às vítimas, para que todas as pontas sejam abrangidas, né? Porque tiveram muitas mulheres também que foram vítimas e que ninguém faz uma homenagem, quase não se conversa, quase não se fala sobre elas, que a gente tem sim que estar homenageando, lembrando, para que essa história não se apague. É uma história que tem que ir para o mundo, para todo mundo, e tem que se abranger todos os lados, todas as pontas, para ficar tudo claro, justo e bonito. O tema do cangaço, ele é um tema, não é só restrito ao Nordeste, Sim. especificamente os 7 estados nordestinos por onde o cangaço lampiônico passou, mas fez parte da história do Brasil, da história Sim. do movimento social do Brasil. E a gente poderia também não só falar das vítimas, como a gente naturalmente cangaceiras, vítimas, mas também das grandes coiteiras que Lampião teve, né? Aquelas pessoas que legal! Aquelas pessoas que costuravam para ele também, tem depoimentos de costureiras, né? Também tem a história das coiteiras também, que existiram coiteiras de Lampião. É um universo de mulheres com variadas situações. Dona Generosa? Exatamente. Esse universo, né, de pessoas que ajudavam em determinadas situações ao bando, e aí as cangaceiras também adquiriram esse conhecimento delas, né, as mulheres curandeiras. Então existe uma série de situações de mulheres que ajudavam nesse sistema, né? Então isso mostra que na realidade quando o pessoal fala assim que não tem mais o que estudar, não tem mais o que conhecer, isso não é verdade. Tem muito ainda a ser revelado, tem muito a ser estudado e muito a ser homenageado e comemorado. Deixa eu contar uma passagemzinha aqui bem interessante, que você já deve ter visto no meu canal, mas eu vou contar porque tem a ver com mulher. Um certo dia o João de Souza Lima me ligou: Aderbal, descobri uma cangaceira nova. Ele me ligou para mim, aí eu disse: João, eu vou para aí. 3 dias depois eu fui bater lá em Paulo Afonso, a gente foi conversar com a dona Cabocla. Olha que história interessante, o que é a palavra dada por um sertanejo e uma mulher. Claro. Alguém da família disse para o João que ela tinha sido cozinheira e tinha andado no grupo de Lampião. E a gente foi lá entrevistá-la. O João ficou sabendo, a gente foi lá. E quando a gente estava conversando com ela, isso já 60 anos depois que Lampião morreu, praticamente. A gente estava conversando com ela, de repente ela parou a conversa e disse desse jeito: meu Deus, para que eu fui dizer isso para esse menino? Aí apontou para o João de Souza. Para que eu fui dizer isso para esse menino? Eu prometi ao capitão que nunca ia dizer isso para ninguém. Olha o peso de uma palavra. Lampião já tinha morrido há 60 anos, né? E ela disse isso. Então, para a gente ver como uma palavra naquela época tinha peso. Não foi um homem que falou, não, foi uma mulher. Com seus já bem 90 anos, né? Exatamente. Então, é um mundo que agora a bola está com vocês. Eu espero que vocês tomem à frente e façam uma coisa dedicada à mulher, não entre outra coisa. Dedicada à mulher. Isso vai ser notícia. Isso, se vocês fizerem, pode ter certeza de uma coisa, vai ser notícia no Brasil todo. Quando a gente. Quando as pessoas que não estudam o cangaço fala sobre a mulher cangaceira, elas têm uma imagem de uma mulher macho, entendeu? Aquela mulher mal encarada, que usava um fuzil, uma mulher que matava, que sangrava a goela do cabra, que era desprovida
de sentimentos maternais, de algo que fosse feminino. Então, assim, eu acho que seria muito bom para a gente espalhar essas ideias, de desmistificar essas ideias, entendeu? Desmistificar, não, a mulher cangaceira tinha sentimento de mãe, a mulher cangaceira tinha vaidade feminina, entendeu como é que é? A mulher cangaceira não era totalmente desprovida de sentimentos de piedade, entendeu? Eu acho que seria muito interessante para as pessoas aprenderem a desmistificar essa ideia da mulher macho, entendeu? Da mulher mal encarada, porque todo mundo sabe que quem pessoa de cangaço disse que Maria Bonita, ela era uma pessoa que ela era piadista, né? Ela era uma pessoa que ela era brincalhona, ela era uma pessoa que, né, ela colocava apelidos nas pessoas que ela gostava, nas pessoas que ela não gostava. Então, assim, elas eram também vaidosas também, né? Eu acho que isso seria também bem interessante. Raquel, isso que você está dizendo, sim, é só para vocês verem como esse tema dá pano para manga. Até a Dadá, que tanta gente fala que foi violenta, que pegou em armas, etc. A Dadá, antes de ser cangaceira, ela foi asségia, uma menina. Foi o meio que levou ela a tomar outro rumo e ter participado daquela luta como as outras. Mas antes dela ser a cangaceira, ela era uma sertaneja como qualquer outra. Então, isso aí, vocês... Exatamente. A gente tem muito pano para manga para destrinchar as mulheres no cangaço. A responsabilidade é grande, porque as pessoas só enxergam assim, ó. É isso que às vezes me deixa um pouco indignado no estudo do cangaço. É que as pessoas não têm um leque a 360. Não é nem 180 não, o leque é 360. Então é só você pensar. Gente, a Dadá um dia foi uma sertaneja simples que brincava de boneca igual a Cila, a Maria e tantas outras. Né? Todas elas, né? Exatamente. Eu queria que cada um de vocês desse agora as suas considerações, o que vocês quiserem. Olha, eu quero agradecer muito esse convite, Aderbal. Muito obrigado, Sulamita, Tereza, Ana, Elane, por me aceitarem aqui no grupo junto com vocês. Eu sou só uma estudiosa. Quando a Aderbal pega e fala assim, olha, eu espero isso e aquilo de vocês, ainda falei para ele esses dias. Falei, olha, eu jamais me imaginei fazendo essas coisas, participando de tanta coisa. Ele falou, já era, você já está no meio. Então, já que eu estou dentro, eu quero mais agradecer. Vocês me receberam de braços abertos. Eu quero agradecer os grupos do WhatsApp que eu participo, que são pessoas maravilhosas, que estão sempre me apoiando. Todas as dúvidas que eu tenho, o pessoal vai lá, me ajuda. Quer dizer, eu estou muito feliz. Então, eu quero agradecer a Mana Wilma, chamo até de Mana, porque é do meu coração, Solange, Ana, José Francisco, Manuel, Sandro Lee, Ivan. Olha, muitas pessoas maravilhosas que só abriram assim as portas desse universo maravilhoso, divino que é o cangaço. Quero agradecer aqui a participação nesse convite de Aderbal para participar desse bate-papo aqui nesse canal muito sério, um canal que debate realmente o assunto que deve ser tratado com seriedade. E trabalhar esse tema, falar sobre o tema das mulheres, realmente é um tema muito enriquecedor. É um tema paralelo, como ele comentou, realmente é um tema à parte, é um tema que merece ser falado, ser debatido, porque a mulher, ela não pode ser uma coadjuvante, né? Ela deve estar também à frente, né, do cangaceiro, do companheiro. Então, os dois caminham juntos, lado a lado. Então, são importantes figuras, né, que aconteceu e que fizeram parte da história do Brasil, está lá nos livros de história, é um assunto que é conhecido internacionalmente, não é? Então, é um tema que merece realmente ser discutido. É um tema que não podemos só relacionar à violência, porque realmente é mais conhecido pela violência em si, o que não deixou de ter, mas também é um tema que se fala muito em amor, quando se fala em culinária, também tem a culinária cangaceira. Temos a nossa última, né, a nossa única sobrevivente, que é a dona Dulce, que mora em São Paulo, e fala também sobre a moda no cangaço. A estética do cangaço em si é muito rica, não só a questão da violência,
mas de um todo, de um conteúdo todo que ele é muito rico para ser trabalhado. Então, até breve. Eu também, gente, eu estou muito feliz de ter participado, entendeu? Muito feliz mesmo. Me sinto muito honrada pelo Aderbal Nogueira ter sido convidada para participar também, né, desse vídeo também. É bom, né, porque a gente também propaga também o nosso trabalho, a gente debate também com outras pessoas também, com outras pessoas que também entendem do assunto do cangaço, e para mim foi muito bom. Quero agradecer, né, ao Aderbal pelo convite, às meninas, de modo especial também a grande família Cariri Cangaço, na pessoa do Manuel Severo, que tive a honra de conhecer, e digo mais. Minha vida mudou, né, depois que eu participei do Cariri Cangaço, onde eu vi a importância, né, de um estudo sério sobre o cangaço. E agradecer também de forma especial ao professor Ângelo Osmiro, obrigado a Luiz Ferraz, né, a todos, mandar um abraço aí para todos do GPEC, a toda a família do Coronel Manuel de Souza Neto, a todos os nazarenos, né, a família Flor, e, de modo particular, também a família do Tenente João Gomes de Lira. Mas é de ver, Aderbal, pela maneira que ele conhece, pelo bem que ele conhece. Fiquei, assim, muito emocionada quando você ficou me convidando para fazer parte desse bate-papo. Eu disse, meu Deus, eu fiquei, assim, muito nervosa na hora que Aderbal me deu um tempo. Eu também. Aí falei com a Médici, eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse convite seu, porque assim, eu vejo a Aderbal como assim, o meu amigo, Aderbal, que está lhe abençoando sempre, lhe dando paz, lhe dando saúde, lhe dando força, para você conseguir fazer esse trabalho bem que você faz. Obrigada por tudo, empenho em todas vocês. Pois é isso. Obrigadão para todos vocês. E eu, para finalizar mesmo, eu digo o que eu já disse há muitos anos atrás. O cangaço que trouxe tanta morte, tanta desunião, tanta briga, hoje é sinônimo de união. E que assim seja.